Oi, eu sou Renato Paz de Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, e essa é mais uma aula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, do módulo Estratigrafia. Essa é a aula introdutória sobre sistemas deposicionais costeiros. A gente vai discutir brevemente a classificação dos sistemas costeiros siliciclásticos, discutir os padrões esperados e comuns em costas transgressivas e costas regressivas, aspectos bastante importantes sobre deposição e transporte em sistemas costeiros de forma geral, e introduzir a nomenclatura de ambientes específicos dentro de sistemas costeiros, uma classificação com base na batimetria dos depósitos, que vai ser útil para as aulas futuras. Então, várias áreas do planeta apresentam linhas de costa em que predomina a deposição. Nem todas. Tem áreas em que predomina erosão, com falésias, com outras formas de relevo de erosão marinha. Mas tem áreas em que a costa é uma área deposicional. E essas áreas em que tem deposição são os sistemas deposicionais costeiros, e a gente vai discutir aqui os siliciclásticos, e é dividida basicamente com base no processo dominante que atua nessa área. Então, costas deposicionais dominadas por onda no extremo, costas deposicionais dominadas por marés no outro extremo. E no meio aqui a gente tem as costas em que predominam processos fluviais. Bom, duas morfologias típicas de costas dominadas por ondas são os cordões litorâneos, aqui nesse caso avançando em direção ao mar. Então, cordões litorâneos regressivos, em que várias posições diferentes antigas da praia podem ser observadas aqui. Então a praia avança em um sistema deposicional dominado por ondas. Outras costas dominadas por ondas têm apenas uma praia bem estreita que funciona como um limite entre o mar aberto e uma laguna protegida. Esses são os sistemas laguna-barreira. Vamos fazer isso aqui com o texto. Laguna-barreira. E aqui, cordões litorâneos. Costas dominadas por maré são planícies de marés onde abundam canais de maré, a costa fica bastante entrecortada, canais de marés e áreas que ficam expostas e inundadas de novo, que a gente chama de planícies de marés. E a área clássica em que a morfologia da costa é controlada por processos fluviais são os deltas. O delta onde um rio traz sedimento a uma taxa maior do que esse determinado trecho da costa consegue retrabalhar e resulta num avanço de uma linha de costa que já teve aqui em algum lugar, e tudo isso aqui é depósito de sedimento que esse rio trouxe e se espalhou nessa região, mas não foi trabalhado a grandes distâncias. Quando um rio chega no mar e a taxa com que o sedimento é removido é maior do que a taxa com que ele traz, tipicamente a parte baixa do vale do rio é invadida pelo mar e a gente tem uma outra situação que é o estuário. E o estuário pode ocorrer de forma livre, como esse aqui, em costas dominadas por ondas. Normalmente uma barreira se desenvolve na frente, então o estuário se comporta mais ou menos como uma laguna, com a diferença de morfologia que a gente vai discutir na aula específica. Ou o estuário pode ser bastante influenciado ou dominado por marés, de forma que essa reentrância aqui, tenha canais de marés e planícies de marés internas. Essa é a classificação com base na morfologia.
Mas é claro que essa classificação com base na morfologia também se relaciona à variação do nível do mar. Os sistemas costeiros são altamente sensíveis a variações no nível do mar. Então a gente pode pensar nessa morfologia típica de cordões litorâneos que avançam, como uma costa dominada por ondas, com uma morfologia tipicamente regressiva. Contextos regressivos, costa dominada por onda tende até essa cara. E esse avanço da linha de costa ele pode se relacionar numa escala maior a um padrão progradacional de todos os sistemas deposicionais da região. Na situação inversa, se a linha de costa recua e os sistemas distais recobrem os proximais, num contexto transgressivo, alta taxa de subida do nível de base, uma costa dominada por onda tipicamente se transforma numa laguna e a parte atrás da mais imediata praia é inundada e a praia funciona como uma barreira. Então essa aqui seria uma costa dominada por onda regressiva, essa transgressiva. Claro que os dois são encontrados hoje, não necessariamente a gente está em equilíbrio com os processos que aconteceram muito recentemente aí na grande transgressão holocênica. Costas regressivas, a chegada de um rio no mar, na maior parte das vezes desenvolve um delta. É claro que isso depende também da capacidade de remobilização de sedimentos pelos processos costeiros, como a gente viu, mas a morfologia típica de partes baixas de sistemas fluviais em encontro deles com o mar, de costas de sistemas transgressivos, é o estuário, que o mar invade o vale baixo do rio. E as costas dominadas por marés, sejam regressivas ou transgressivas, têm morfologia muito parecida. Isso não é a morfologia da costa dominada por maré não é diagnóstica de contextos transgressivos ou regressivos. Uma outra coisa que é muito importante discutir é que uma leitura simples das simplificações didáticas dos livros de geologia geral pode levar a crer que os sistemas fluviais são sistemas que permitem o transporte de sedimentos a grandes distâncias, isso a gente já sabe, como aqui no caso da bacia amazônica, e que esse sedimento seria transportado de grandes áreas por milhares de quilômetros até chegar na costa, onde predominaria a deposição. Quer dizer, a bacia marinha é a porção terminal do sistema onde o sedimento chega e deposita. Isso não é verdade, isso é só uma simplificação didática. Porque nesse sistema aqui exatamente a gente pode perceber que grande parte dos sedimentos que o rio Amazonas leva para sua foz são retrabalhados compondo uma margem que é dominada por esses sedimentos do Amazonas a distâncias muito grandes. Na verdade, até a foz do Orinoco, a milhares de quilômetros de distância, é possível encontrar um grande volume de sedimentos com a assinatura dessa bacia. Quer dizer, o Amazonas levou até o mar e os processos de transporte marinho e costeiro fizeram uma outra distância de transporte de milhares de quilômetros nessa direção. Então, é claro, existe deposição, uma deposição que é mais completa do que a do fluvial, que, como a gente já viu, preserva muito pouco dos sedimentos que passam por aqui. Aqui a preservação é maior, mas também existe transporte a grandes distâncias e o espalhamento dos sedimentos numa área muito grande. O Rio Paraná faz a mesma coisa, ele vem, deságua na foz, e depois uma grande área da margem continental é dominada por sedimentos que vieram desse sistema de drenagem, desses rios aqui, o Paraguai, o Bermejo, o Pilcomayo, o Taquari, que a gente já viu antes, deve estar em algum lugar por aqui. E o transporte não acontece apenas a grandes distâncias do sistema fluvial, mas também a grandes distâncias por processos costeiros e marinhos. Então, essa redistribuição é muito relevante para se pensar em estratigrafia, para se pensar em correlação e também lembrar que o equilíbrio entre deposição e erosão às vezes é modificado. Então, se o transporte ganha mais eficiência, a deposição diminui. Você pode gerar hiatos internos, discordâncias, como aquelas que a gente observa em sistemas fluviais. A última coisa que a gente tem que discutir na aula de hoje é a nomenclatura que vai ser usada nas outras aulas de sistemas deposicionais costeiros, que é uma nomenclatura por batimetria relativa, não é uma batimetria em metros, é uma batimetria que considera até qual profundidade operam determinados processos.
Então a gente pode usar uma nomenclatura em inglês, talvez traduzida para o português, e complementar com alguma coisa útil aqui embaixo. Então a gente tem essa superfície FWBB, que significa Fairweather Wave Base, pode ser traduzido como o nível de base de ondas de tempo bom, que é uma superfície teórica, não é precisa, é uma superfície de referência que limita a profundidade a qual os orbitais das ondas de superfície conseguem remobilizar o sedimento do fundo. Então, como a gente estuda nos módulos de sedimentologia, os orbitais são maiores perto da superfície e diminuem em profundidade. Então, a uma dada profundidade, se há energia suficiente nesse orbital ainda para deslocar o sedimento do fundo, você está acima do nível de onda de tempo bom, as ondas normais, né? Existe uma outra superfície que a gente pode chamar de Storm Wave Base, o nível de base de ondas de tempestade, em que orbitais maiores que acontecem durante furacões ou tempestades seriam capazes ainda de remobilizar o fundo, e abaixo disso não mais. É claro que essas duas dependem não só da energia das ondas, mas também da granulação do fundo. Se a granulação é maior, a profundidade em que determinada energia de onda conseguiria retrabalhar vai ser menor. Então isso não é uma referência absoluta, é só um modelo conceitual para a gente pensar o que deposita em cada área. Então, acima do nível de base de onda de tempo bom, a gente teria uma área que sempre é sujeita, que nunca é deixada em paz, sempre é sujeita à ação de ondas que vão remexer esse fundo, e todo o material fino vai estar sempre em suspensão, permanentemente em suspensão, e só o material grosso vai estar no fundo. Essa região a gente chama de shore face, ou face litorânea em português, e pode ser dividida em baixa, média e superior. Abaixo do nível de base de onda de tempo bom, começa o costa fora ou offshore. E a gente pode subdividir ele, que isso aqui não está aqui, mas a gente pode usar isso que a gente vai usar nas próximas aulas. Entre o nível de onda de base de tempo bom e o nível de onda de base de tempestades, a gente tem uma transição de offshore. Offshore transition ou transição de costa fora. E o costa fora senso estrito seria só abaixo da zona de ondas de tempestade. Então são regiões diferentes. Aqui vai predominar decantação de lama a maior parte do tempo, e nos eventos de tempestade sim tem um aporte de areia e remobilização. Abaixo disso aqui nunca, é só lama. Nessa região a lama nunca consegue parar, porque ela está sempre em suspensão. Areia e estruturas de onda são abundantes aqui, em águas cada vez mais rasas. E aí tem um outro limite, que é o limite da maré baixa. Então essa zona entre a maré alta e a maré baixa, ela fica exposta e inundada nos ciclos de maré bidiurnos ou diurnos. Essa região a gente chama de antepraia ou foreshore. Numa nomenclatura que considera a maré como processo dominante, isso a gente chamaria de zona de intermaré, aqui abaixo inframaré e aqui acima supramaré. Então o supramaré, que também pode ser chamado de pós-praia, se você pensar em costa dominada por onda, vai ter um predomínio de processos eólicos, talvez uma planície fluvial, e algumas ressacas que conseguem retrabalhar isso com processos costeiros. Bom, essa nomenclatura vai ser usada em outras aulas, e por enquanto é isso que a gente tinha para dizer.